Oi pessoal, eu hoje vou falar sobre o sacramento da ordem e nós vamos fazer em forma de perguntas e respostas, tá? Mas eu primeiro quero saudar você, dizer que é uma alegria estar aqui e como eu gostaria que você fosse fiel nas aulas online que nós estamos passando e também na participação da Santa Missa presencial, já que agora é possível participarmos. Claro, com os cuidados devidos, mas é importante para receber um sacramento que você participe. Primeira coisa, o que é um sacramento? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Portanto, eu tenho a água do batismo, mas a graça que está por trás é o Espírito Santo que lava os meus pecados. Eu tenho, por exemplo, o sacramento da Eucaristia, mas o que se comunga não é pão, o que se comunga é o corpo. Nós não vemos, mas ali existe essencialmente o corpo de Nosso Senhor. O que se bebe não é vinho, essencialmente é o sangue de Nosso Senhor. Mas padre, então o que é o sacramento da ordem? Essa é a primeira pergunta que consta aqui. O sacramento da ordem é quando o bispo impõe as mãos sobre um candidato, sobre uma pessoa formado em filosofia e teologia para se tornar padre, e o bispo que tem a plenitude do sacramento da ordem, tá? Porque existem 3 graus do sacramento da ordem: o diaconato, presbiterato e o episcopado, tá? Então, o bispo tem a totalidade do sacramento da ordem. E ele, pela imposição das mãos sacerdotais dele, tá? Clamando o Espírito Santo e fazendo a oração de consagração, aquela pessoa que está ali recebendo aquela oração passa a se tornar um sacerdote, um padre. Por que sacerdote? Ou porque ele vai oferecer a Deus, pelo bem da igreja, o santo sacrifício do altar. Vai renovar o santo sacrifício do altar que aconteceu uma única vez por nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que essa resposta se completa. Qual outra resposta, irmão João Maria? Quem pode receber esse sacramento e quais são as responsabilidades e permissões para quem o recebe? Então, somente quem pode receber este sacramento é um fiel, batizado, solteiro, varão, né? Ou seja, homem, tá? Eu gosto de usar o termo varão porque o Código de Direito Canônico vai dizer isso, tem que ser varão, tem que ser um homem de verdade, não é? Esse homem, então, vai receber o sacramento da ordem, mas para isso, o que ele precisa? Ele tem que ter uma formação antes, ele tem que entrar no seminário e tem que fazer o curso de filosofia e também o curso de teologia, tá? O curso antes disso, tem que fazer uma preparação chamada propedêutico, que é quando ele entra para um seminário onde ele vai fazer uma preparação acadêmica, por exemplo, reforçar o português, vai reforçar outras matérias para que quando ele entrar no meio acadêmico ele não tenha dificuldades, tá? Quais são as responsabilidades? Primeiro, zelar pelos bens da igreja, tá? Então, se eu sou um pároco, eu preciso zelar pelos bens da igreja, que são o quê? Os bens temporais, que é o templo em si. Depois, zelar pelos sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Zelar pela construção espiritual, que são as vidas. Ou seja, o sacerdote ele tem missão de santificar este povo. Qual a sua responsabilidade? Em primeiro lugar, pregar a palavra de Deus. Em segundo lugar, realizar o santo sacrifício do altar. Em terceiro lugar, dispensar os sacramentos para as pessoas
que necessitam de confissão, de unção dos enfermos e dos outros demais sacramentos. São quantos anos de seminário e qual é a diferença entre padres diocesanos e padres religiosos? Tá. O tempo de seminário varia muito. Geralmente entre padres diocesanos ou seculares, porque o nome correto é chamar padre secular, nós temos uma formação que varia de 6 a 9 anos de formação, né? Mais ou menos esse tempo. Então, padre secular, que é o padre diocesano, ele tem uma formação somente para chegar ao presbiterado, tá? O padre religioso ele é diferente, por quê? Porque quando ele entra no instituto religioso, ele primeiro almeja se tornar um religioso. E o que é um religioso? É aquele que vive os conselhos evangélicos. 3 votos: pobreza, castidade e obediência. O padre diocesano não faz voto de pobreza, mas ele faz sim uma promessa de viver a castidade e também faz uma promessa de viver a obediência. O religioso não, ele faz votos públicos de pobreza, castidade e obediência. Ele está dentro de um instituto e ele vai servir aquele instituto e as necessidades da igreja onde o instituto estiver ou onde houver uma missão, tá? Ele nunca vai morar sozinho, ele sempre vai morar em comunidade, no mínimo de 3 sacerdotes ou um sacerdote, 2 professos, ou 2 sacerdotes e um professo, mas sempre uma comunidade religiosa de no mínimo 3 pessoas, tá? Essa é a grande diferença. E por isso o tempo de seminário é maior. Aqui na Fraternidade São João Paulo II, chega a 11 anos, mais ou menos, o tempo de preparação. Eles antes têm uma preparação que é o aspirantado, postulantado, noviciado, depois professam votos simples, votos perpétuos, e aí já vai estar estudando, e só depois se ordenam diáconos e sacerdotes. Perguntas pessoais, padre. O que o levou a seguir essa vocação e o que o senhor deixou para trás? Então, o que me levou a escolher essa vocação foi, primeiro, o amor a Jesus Cristo, não é? Sem amar Jesus, não temos condições de sermos sacerdotes, tá? Depois, a segunda coisa que me levou a ser padre foi a percepção de que eu me completava muito na vivência com o Nosso Senhor. Eu tive um namoro, namorei algumas moças, mas o último namoro foi bastante demorado, não foi uma enganação, não, eu levei na seriedade, mas eu comecei a perceber, eu era muito jovem e ela também, que eu começava a me sentir mais completo quando eu estava atendendo as pessoas que vinham até mim. E aquilo me levou a perceber que eu estava levando uma vida que era praticamente uma vida sacerdotal. E isso me fez abrir meus olhos para a vocação sacerdotal. E eu percebi que eu precisava de um amor maior do que um amor desta terra. Daí, após um tempo do término do namoro, onde eu procurei fazer uma resiliência, né? Olhar para a minha vida, curar algumas feridas, eu percebi que deveria entrar para o seminário, entrei, caminhei e hoje, graças a Deus, sou um sacerdote. Quais os maiores problemas e alegrias da vida de sacerdote? Quais os maiores problemas? Varia, não é? Eu penso que hoje o meu maior problema, eu vou falar de mim, tá? Porque cada sacerdote tem a sua dificuldade, tem o espinho na carne, como diz São Paulo, né? Eu acho que um grande problema hoje que nós temos é essa sociedade secularizada. Então, assim, evangelizar na cidade
neste meio de arranha-céus, não é fácil, exige muito de você, né? E se você não tomar cuidado, você não tem tempo, por exemplo, para você rezar, para você estudar. E a vida sacerdotal exige muito estudo, porque cada pregação que o padre faz, cada palestra que o padre faz, é praticamente como se fosse um professor que vai dar uma aula. Então exige horas de estudo, além do que o sacerdote tem que sempre estar atualizado. Por ter muitas coisas sobre minha responsabilidade, eu tenho 2 comunidades, a Nossa Senhora Aparecida e a Santa Faustina, a Igreja Matriz, eu tenho a Fraternidade São João Paulo II, hoje com 16 rapazes, que serão futuros sacerdotes ou não, e 3 religiosas, além de 60 leigos consagrados, 30 rapazes na casa de acolhida. Se torna muito corrido para mim e eu não tenho este tempo disponível para muitas coisas. Depois, o padre, que é pároco, esse tem mais trabalho ainda, porque toda a parte administrativa está nas suas mãos. E uma das obrigações do padre é zelar por aquilo que nós temos de material, não é? O que foi dado por Deus, foi confiado aos fiéis, e nós temos então que manter o templo, os vasos sagrados, hóstia, vinho, comprar velas, uma série de coisas que é o sacerdote quem tem que ver. Então esse é o maior desafio que tenho, que eu percebo hoje. E essa evangelização nesse mundo neopagão e secularizado. Depois acho um problema muito grande, as pessoas hoje são muito voláteis, elas não têm firmeza, elas não têm convicções daquilo que elas tomam para a sua vida. Então você evangeliza uma pessoa hoje ela está aqui na igreja, só que ela só quer o Deus que realize milagre, que realize mágica na sua vida, e amanhã, quando ela está passando por uma dificuldade, e ela não está tão próxima da igreja, ela vai procurar uma igreja evangélica, vai procurar um centro de umbanda e assim por diante, não é? Então você tem essa dificuldade de fazer com que o fiel ele se enraize, né, dentro desta fé deixada por Jesus Cristo. O padre ele recebe salário e para que ele destina essa renda? Tá, o padre nós não chamamos de salário, nós chamamos de côngrua. Tá? Essa côngrua, ela na nossa diocese, ela para todos os padres é igual, elas são 2 salários mínimos. Para que é utilizado isso? Se o padre ele é um padre secular, diocesano, ele quer comprar uma roupa, ele compra com esse dinheiro. Ele quer, comprar um óculos escuro, ele vai usar esse dinheiro para comprar. Ele quer comprar um sapato, ele vai usar esse dinheiro para comprar. Ele quer comprar um carro, ele pode, ele não faz voto de pobreza, ele pode comprar um carro. Ele quer fazer uma viagem, ele quer, ir para o Piscinão de Ramos, do Rio de Janeiro. Ele pode comprar, então, uma passagem aérea e fazer essa viagem. Agora, no meu caso, que sou um padre hoje, que tem um instituto religioso, eu uso esse dinheiro para o sustento da nossa comunidade. Eu entrego todo o dinheiro aqui em casa, né? Porque é para o nosso próprio sustento. O padre fica quanto tempo na sua paróquia e ele escolhe para onde ele quer ir? O tempo da paróquia varia muito de bispo para bispo, porque o bispo é quem ordena as normas da sua diocese, tá? Quando Dom Fernando estava governando a nossa diocese, nós tínhamos que de 6 em 6 anos os padres tinham que mudar de paróquia. Mais ou menos, um padre hoje fica 8 anos numa paróquia. E aí ele é destinado para um outro lugar. Dom José, ele vê que se o padre está indo bem, se o padre está feliz, ele deve permanecer naquele lugar por um tempo maior. Agora, ele não pode ir para a paróquia que ele quer, ele tem que ir para a paróquia que o bispo vê que ele vai dar certo. Isso é um pouco dialogado, eu nunca dialoguei, eu sempre pedi que o bispo escolhesse o lugar para me mandar.
O padre pode deixar de exercer a função sacerdotal? Como funciona isso? Olha, o padre pode pedir dispensa de votos, tá? Então, se, por exemplo, ele está passando por uma crise sacerdotal, ou de repente ele percebe que não era aquilo que ele queria, ele recorre ao seu bispo, que vai então verificar, vai deixar ele um tempo para repensar se ele quer continuar ou não. Ele não querendo, se manda uma carta para Roma para pedir a liberação dos votos. Isso não quer dizer que ele deixa de ser sacerdote, ele deixa de exercer as funções sacerdotais, mas ele vai morrer sacerdote. E tem uma coisa, ele não pode, sendo casado, porque é possível ele casar tendo a dispensa, ele não vai poder exercer esse ministério, não vai poder celebrar missa, não vai poder atender confissão, não pode abençoar, somente em casos extremos. Por exemplo, se alguém estiver morrendo e ele estiver passando numa rua e não tiver um padre, ele pode ir lá e dar a sagrada, pode absolver aquele fiel para que ele possa ir para o reino dos céus. E para encerrar, qual é a maior alegria da sua vida sacerdotal? A maior alegria da minha vida sacerdotal é ser padre, é poder ser um instrumento de Deus, é poder levar Jesus na palavra, na Eucaristia para as pessoas, é também conviver com os filhos que Deus me deu, né? A vida sacerdotal me faz feliz, não é? Então não tem uma coisa, eu acho que tudo para mim é felicidade. Claro, é felicidade como qualquer outra pessoa, com dificuldades, mas no geral eu posso dizer sou um padre muito feliz. Então eu espero ter colaborado com você. É um vídeo curto, mas sintético, e eu espero ter esclarecido as suas dúvidas. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.